Bom, antes de começar a contar sobre o meu trabalho de curso, quero contar o porquê dele. Acho que comunicação aqui, Sapiens é comunicação, tem um tanto óbvio. Eu me formando em publicidade e propaganda, sempre tive muito interesse na comunicação e os 4 anos de ECA só despertaram ainda mais ele. Agora, Sapiens. Sapiens, ele vem esse interesse do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele é um livro que é escrito por Yuval Harari, ele é professor e doutor em História, e ele é um best-seller onde sumariza realmente a história da humanidade. Ele traz 400 páginas do porquê de nós, como Homo sapiens, sermos a espécie dominante hoje e não uma outra espécie. Existem muitos porquês que ele traz nesse livro, mas um deles é que as outras espécies, assim como as girafas, elas dependiam de mudanças genéticas para ter algo significativo na sua evolução. Então, para elas conseguirem alcançar o topo das árvores e ter mais alimento, ser uma vantagem reprodutiva, elas se dependiam da seleção natural, que são dezenas de milhares de anos. O Homo sapiens, para solucionar esse problema das girafas, ele levava alguns dias para construir uma escada. Hoje a gente não precisa nem construir ela. A gente consegue comprar uma escada numa loja e achar essa loja num aplicativo do celular. Então a gente resolve um problema que demorou dezenas de milhares de anos para as girafas em apenas algumas horas. Isso fez com que a velocidade de mudanças para o Homo sapiens fosse totalmente discrepante da dos outros animais e das outras espécies. Então acontecem mudanças mais rápidas e mais significativas. Não à toa, em 70 mil anos, que é um sopro perto da história do mundo, perto da história do universo, a gente saiu de um posto intermediário da base da cadeia alimentar para o topo. E mais do que o topo, a dominância. A gente subjuga outras espécies, a gente domina materiais, a gente cria coisas novas. Essa mudança muito drástica, que a Harari defende, é que traz para a gente heranças comportamentais. Heranças que, por conta dessas mudanças contínuas e rápidas, ainda são de cunho de instinto, de algo subjetivo nosso. E eu não vou me demorar aqui para dizer quais são essas teorias que ele traz, mas dentre elas eu fiquei pensando, e a comunicação? Como que ela se encaixa aqui? Sendo um aluno de publicidade, tendo trabalhado no departamento de comunicação de uma grande empresa, o que a gente traz de herança das nossas evoluções e o que a gente também pode deixar de legado? Para fazer essa minha análise, eu ainda assim baseado em Harari também, uso os três momentos que ele usa no livro dele, 3 momentos de extrema importância para a evolução do Homo sapiens, que foi a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. Começando pelo começo, a gente tem a revolução cognitiva como sendo o start da humanidade de fato, é o start para a gente chegar onde a gente chegou. E são 3 pilares principais que sustentam a revolução cognitiva. O primeiro deles é a habilidade que ela traz para a gente, Homo sapiens, de falar em detalhes. Muitos outros animais, eles conseguiam falar, olha um leão, olha uma águia, mas nenhuma outra espécie, como a gente, conseguia falar que viu um leão atravessando o rio junto com uma manada de bisões depois daquela caverna. Tendo esse nível de informação, esse nível de detalhe, aumenta-se muito o potencial estratégico da espécie, porque sabendo disso a gente pode trazer uma estratégia de expulsar o leão, de ficar com os bisões acumulados ali entre o rio e a caverna e conseguir dessa maneira ter um alimento durante várias semanas. Aumenta de fato, isso é realmente uma vantagem evolutiva para a gente. Só que esses detalhes eles não são só para tratar de leões e bisões, esses detalhes eles servem para tratar também dos humanos, das pessoas com que a gente convive. A partir do momento que a gente consegue falar com as pessoas com maior nível de profundidade, a gente começa a entender em quem a gente pode confiar, em quem a gente não pode confiar. Isso muda totalmente a dinâmica de grupo. Grupo, por sua vez, que é extremamente abalado pelo terceiro pilar da revolução cognitiva, que é a habilidade exclusivamente humana de falar sobre coisas que não existem materialmente. O que não existe materialmente, por exemplo? O dinheiro. O dinheiro, se a gente pensar, é um monte de papel que a gente acredita, em conjunto, que tem valor. A gente troca grandes casas, grandes lugares por papéis, hoje por dados, que são, na verdade, só tem significado se eu e o conjunto que está fazendo a troca comigo acreditar também. Isso faz com que a gente coopere em muito maior número. A noção de grupo muda totalmente com isso. Então, comparando com o momento atual, onde a gente tem uma malha de conexão proporcionada pela internet, onde a gente pode expor nossas ideias, entender de outros, o que muda nesse cenário? Falando sobre detalhes em si. No mercado da informação,
Hoje a gente não depende dos únicos players de informação. Por exemplo, vim só da igreja, o tipo do que é correto e o que é errado. Ou vim até mesmo só de um canal de televisão principal do que é certo e o que é errado. A internet permite que a gente tenha uma malha de diversidade e de conteúdo como nunca antes. A gente pode entender o que está acontecendo do outro lado do mundo num clique, mas com diferentes perspectivas, não uma só. Isso muda completamente as regras do jogo. Quando a gente fala sobre interpessoalidade, sobre como a gente interage, o Facebook recentemente atingiu 2 bilhões de usuários ativos por mês. Isso significa que todo mês 2 bilhões de pessoas usam a rede. Considerando ainda a China, que não tem o Facebook lá avaliado, sendo possível utilizar, é quase como 1/3 da população mundial conectada no Facebook. Ou seja, em cada 3 pessoas, uma está lá. Então a gente consegue achar essas pessoas de uma maneira muito mais rápida, se conectar, não fisicamente, mas a gente consegue fazer um FaceTime, trocar uma mensagem, interagir. E é isso que o grupo faz, ele interage. Quando eu parto para as ficções, bom, seguindo toda essa linha é uma amplitude imensa, porque ficções elas dependem desses credos em comum, desses consensos. A partir do momento que a gente consegue se conectar com pessoas que têm ideias diferentes, a gente pode fazer com que esses credos eles não necessariamente sejam só macro, eles podem ser micro, e a gente pode se satisfazer com esses credos comuns menores, porque a gente encontra pessoas que acreditam nessa mesma maneira, uma facilidade muito maior, que não depende só do ambiente físico. Então, se a gente está falando de consenso, já é muito importante a gente pular para o segundo momento, que é a revolução agrícola. Nesse momento, os consensos passaram a ser muito importantes. A gente deixou de viver em tribos que eram centenas de pessoas, onde a gente conseguia até conhecer todas essas centenas, e passou a viver em comunidades com dezenas de milhares de pessoas. A gente não é capaz de conhecer a fundo dezenas de milhares de pessoas. Então é por isso que o consenso é muito importante, essa ordem imaginada, para fazer com que a gente consiga cooperar. Então eu acredito ser um agricultor que estão proporcionando comida para toda a comunidade. Eu acredito que eu sou um sapateiro e estou proporcionando sapato para o agricultor poder arar o campo e fornecer comida para todo mundo. Então você tem esses credos, onde não só eu creio, mas a comunidade toda crê, para fazer com que a gente consiga viver e orquestrar essa organização de uma forma positiva. Um pouquinho mais para frente, quando a gente chega na Idade Média, isso não é restrito somente àquela comunidade em que se vive. A gente tem um movimento de ter vários feudos que precisavam cooperar entre si para que houvesse prosperidade. Essa cooperação de pessoas que não estão fisicamente juntas, elas dependiam então de uma ordem imaginada ainda maior, que conectava essas pessoas que estão distantes entre si. A Igreja Católica, ela aproveitou muito esse momento para ser a maior ordem imaginada daquele momento. Ela guiou realmente a nossa evolução nesse período. Porque ela traçava o que era certo e o que era errado, e todos os feudos ali seguiam essa ordem. E nessa sinergia de acreditar o que é certo e o que é errado para o vídeo da igreja, a coisa é para frente. Os casamentos, que era a principal função de parcerias entre feudos, ele era determinado pela igreja. O camponês, ele ia para a igreja contar os seus pecados para também não ir para o inferno. Então todo mundo nessa rede estava pensando assim como a igreja católica. A ordem imaginada da igreja católica determinava os rumos dessa sociedade. Se você quisesse sair dela, até tudo bem, mas naquele momento existia um grande risco de você ficar fora do grupo, porque tanto o seu feudo quanto os outros feudos acreditavam nessa ordem imaginada afim. Então você tinha uma grande chance, enfim, de enfrentar problemas maiores, porque sozinho você não ia ter uma chance de sobrevivência como no grupo. E é exatamente o que muda muito hoje nesse contexto de multiconexões. A partir do momento que as pessoas elas conseguem emanar crenças próprias, independente de ter crenças maiores, obrigando a gente a acreditar nelas, e conectar com pessoas que têm essas crenças menores parecidas com as nossas, a gente independe menos dessas ordens imaginadas maiores. A gente cria entre nós ordens imaginadas menores que sustentam e a gente também não tem um impacto tão negativo na nossa vida. Porque se eu deixar de acreditar na igreja hoje, como tem vários pares meus que também desacreditam, a igreja não vai vir me matar. E ainda contando com essa questão da internet, a partir do momento que eu falto uma opinião, mesmo que a igreja venha e queira me matar, a opinião está lá, ela está sendo disseminada, dissipada, não há mais controle sobre isso. Então, pelo primeiro momento, a gente consegue influir uma grande influência mesmo nas ordens imaginadas macro. E a religião, de novo, é um ótimo exemplo disso. A Simone Rodrigues, ela é uma professora da Universidade Federal Fluminense, ela faz um estudo a respeito da religião dos jovens, onde ela vê que a religiosidade ela continua sendo muito importante. Os jovens eles têm um apego à espiritualidade, mas não necessariamente à instituição. Então eles independem da igreja católica para traçar o que é certo e errado na vida deles. Eles, entre seu grupo de
diferentes maneiras, conseguem trazer esses pareceres. Mas ainda assim eles acreditam em Deus, acreditam em Jesus Cristo, acreditam no Espírito Santo, mas não necessariamente no que a Igreja Católica diz para ele. Ele pode frequentar a bola de neve, ele pode ser evangélico, ele pode também não acreditar nisso. Ele tem essa pluralidade. E essa questão de querer explorar, de querer conhecer, de não se sossegar aceitando simplesmente o que alguém passa para você, é um resquício muito forte da revolução científica. Porque a ciência, ela começa a questionar de fato as coisas. Antes da ciência pegar mesmo, a gente estava acostumado a aceitar o que as pessoas falavam para a gente. Não era possível que Deus deixasse de colocar algo importante na Bíblia. Então tudo que era necessário saber já era sabido. A ciência, pelo contrário, ela busca entender o que a gente não sabe. E através disso, buscar melhorias, buscar inventos de fato. Só que simplesmente o pensamento científico por si só, ele não valeria de muito, porque a gente cairia naquela armadilha de ser excluído do grupo. O que fez com que a revolução científica ela realmente fosse impactante foi quando a ciência começou a ser importante para a evolução humana. Os impérios viram na ciência uma grande oportunidade de explorar novas terras. A ciência que possibilitava a gente ter embarcações para explorar novos continentes. A partir do momento que a gente tinha embarcações que exploravam um novo continente, a gente precisava estar apto a chegar lá. Então eles criaram os remédios também, por exemplo, um outro nível da ciência já. A gente não precisava só estar apto para estar lá, mas a gente precisava se comunicar com quem estava lá no outro continente. Então a ciência, através dessa necessidade dos impérios, das grandes instituições, de prosperarem, continuarem prosperando, ela entra numa exponencialidade, onde você precisa de cada vez mais ciência, chegando ao ponto de que todo mundo tem a ciência consigo. E a partir do momento que a ciência está com a gente, o pensamento científico também. Então, de fato, a sociedade, no geral, ela se tornou mais questionadora. Ela se tornou indagadora. Ela não aceita simplesmente um algo dado. Ela quer entender se de fato aquilo procede. É o que o Harari traz. Nosso pressuposto atual de que não sabemos tudo se estende aos muitos partilhados, possibilitam que milhões de extremos cooperem de maneira eficaz. Só que, pera lá, a gente ainda vive pautado no capitalismo, que é uma grande ordem imaginária. A gente ainda vive em países bem determinados que são grandes ordens imaginárias. Então, por que eles ainda existem mesmo nesse ambiente questionador? O Harari ele traz três principais frentes que não deixam que as ordens imaginárias se desfaleçam. O primeiro deles é a materialidade. A ordem imaginada, que é essa questão ficcional nossa, ela está incrustada no nosso ambiente material. Por exemplo, hoje os pais falam para os filhos que ele não precisa ligar para o que os coleguinhas zombam dele na escola, porque o verdadeiro valor dele vem de dentro para fora. Ele sabe o quanto ele vale. Essa criança, ela nasce tendo um quarto próprio, separado dos pais, podendo colocar ali pôster dos ídolos dela, deixar arrumadinho como ela quiser. Então, num ambiente desse, não tem como você não pensar que o seu valor vem de dentro para fora. Você põe o que é seu para fora. Se a gente olha para o passado, por exemplo, na Idade Média, não era assim que funcionava. Não existia essa questão de ritualismo. O seu nome pesava muito. Ai de alguém se desonrasse o seu sobrenome, que você era filho do senhor feudal. E naquele momento, as crianças dormiam todas juntas num pátio. Dormiam aos olhares de todos. Nesse ambiente também, ele funciona como um alavancador dessa ideia de eu não me importo com o que as outras pessoas pensam de mim, que elas olham de mim. O segundo patamar são os desejos que a gente tem. A gente pode imaginar que nossos desejos são as coisas mais pessoais nossas, mas na verdade eles estão totalmente moldados pelos contextos. Por que a gente quer sempre viajar, conhecer lugares novos, ir para Paris, por exemplo? Um bando de babuínos jamais vai querer passar férias com um bando de babuínos vizinhos. Não tem nexo se a gente não considerar a ficção por detrás disso. Levando isso em conta, os nossos desejos estão pré-moldados. O cara no Egito Antigo, o grande desejo dele não era conhecer a Babilônia, era construir grandes pirâmides e deixar isso de legado. E o terceiro pilar, então, é a intersubjetividade. Para falar sobre a intersubjetividade, eu preciso explicar o que é objetividade, o que é subjetividade e o que então é intersubjetividade. O objetivo é aquilo que independe do nosso credo para existir. A gravidade, por exemplo, acredite nela ou não, ela mantém a gente no chão e não deixa os planetas colidirem. A subjetividade já é algo que depende da crença como um indivíduo. Eu tinha um amigo imaginário quando eu tinha 7 anos de idade. A partir do momento que eu amadureci e deixei de acreditar no meu amigo imaginário, ele simplesmente deixou de existir. E aí já vem a intersubjetividade, que são subjetividades conjuntas. Se eu quiser, por exemplo, deixar de acreditar na marca Peugeot, a Peugeot vai continuar existindo, independente da minha escolha, porque todo mundo acredita na Peugeot. Se o CEO quiser deixar de acreditar na Peugeot, ele vai ser considerado um louco.
ele vai ser internado provavelmente, ele é CEO da Peugeot, ele deixou de acreditar naquilo, ele vai ser internado e alguém vai entrar no lugar dele e a Peugeot vai continuar existindo. Para desmantelar a Peugeot, a única maneira é todo mundo que acredita nela deixar de acreditar junto. Mas a gente é 7 bilhões de pessoas no mundo, é muito difícil que isso aconteça. Então, para desmantelar ordens imaginadas, o que o Harari fala é que a gente precisa imaginar ordens imaginadas maiores ainda. Para desmantelar a Peugeot, a gente precisa imaginar o sistema jurídico francês, que é maior que a Peugeot. Para desmantelar o sistema jurídico francês, a gente precisa pensar em algo ainda maior que a França. Para desmantelar a França, a gente precisa pensar em algo ainda maior que a França. Então, é a frase que ele traz. Não há como escapar à ordem imaginada. Quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para um pátio mais espaçoso e uma prisão maior. Mas aí é o primeiro e único momento que eu tenho uma pulga atrás da orelha com o Harari. Porque considerando todos esses avanços que a gente passou, da ciência se impregnando e tendo cada vez mais importância, eu vejo uma mudança muito forte no contexto. A internet em si, que nasceu há 20 anos atrás, ela quem proporcionou, eu estou falando aqui sobre as redes de multiconexão. Sem a internet a gente não teria mudanças tão drásticas assim. Hoje, a internet ela já nasce enviesada com a gente. E mais que a internet, a gente tem várias coisas que estão aí para eclodir. Tão importantes quanto a internet, que vão mudar a gente tanto quanto a internet. Como a biotecnologia, sequenciamento de genoma, inteligência artificial. E não só estão aí para eclodir, como já estão eclodindo. Sophia, I hope you're listening to me. That you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Ai, gente, esse sorrisinho meio macabro dá até um pouco de medo, mas ela é a Sofia, ela é um robô com inteligência artificial que mês passado recebeu uma cidadania. Ela tem mais direitos na Arábia Saudita do que uma mulher, um robô. Então, as mudanças, elas estão aí para acontecer numa velocidade ainda maior. Se a gente olhar, por exemplo, a evolução do potencial dos computadores, a gente vê essa curva de exponencialidade. Mas eu não quero ser clichê e falar sobre essa curva de exponencialidade que todo mundo está acostumado. Eu quero dizer também a respeito do porquê que a gente tem usado essas ferramentas. Por exemplo, quando a gente chegou a 1 cálculo por segundo, ele era um computador utilizado para auxiliar no censo dos Estados Unidos, para fazer cálculos. Hoje, esses nossos celulares aqui servem para muito mais que isso. A gente coloca até nossas emoções nas redes e nas máquinas. Aqui é um exemplo do meu Instagram. Mais do que imagens em si, isso para mim são sentimentos. São momentos que eu guardo comigo. Toda vez que eu deslizo isso, eu falo, putz, olha que momento legal. Nossa, lembra disso? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade. Há 4 anos atrás, eu estava começando minha primeira aula aqui. Hoje, eu estou finalizando isso. O quanto que isso não é emocionante? Dá até um arrepio, sabe? E está na rede. E não só está na rede, como as pessoas que estão aqui comigo veem isso também e interagem com isso. Então, para elas também. A rede de emoção, ela está começando a se impregnar nas redes virtuais. O virtual e o real está começando a entrar numa dança aí um tanto quanto curiosa. E a gente não só coloca momentos assim, como também a gente põe nossas opiniões para fora. A gente considerar os debates políticos, o tanto que o nosso voto não foi também determinado pelo que a gente vê nas redes, pelo que a gente debatia. A gente está expressando para o mundo o que a gente acredita. E o mundo pode ver isso, e a gente pode ver o que o mundo está fazendo. Gerou vários debates políticos. Aqui é uma brincadeirinha, mas a gente sabe tantos de amizades reais que não foram desfalecidas por conta das intrigas virtuais. E considerando que isso pode estar exposto para um número grande de pessoas, o quanto que essas opiniões conjuntas não podem abalar tanto sempre. Consensos, de novo, que são determinantes para as ordens imaginadas, tanto são importantes para a nossa sociedade. Isso já vem acontecendo também. O Facebook, o Twitter e o Google, eles assumiram no plenário que houve influência russa nas eleições dos Estados Unidos com o Trump. Uma organização russa, eles foram responsáveis por 80 mil publicações no Facebook, que impactaram 126 milhões de americanos no período eleitoral. Publicações que tinham vieses polêmicos, que traziam questões raciais, porte de arma, coisas de LGBT, questões polêmicas que desestruturavam o país naquele momento, porque se criavam polos de discussão. No momento de eleição dos Estados Unidos, uma das maiores ordens imaginadas que a gente tem hoje, a gente vê de fato a influência das redes sociais, sim, em grandes ordens imaginadas. O próprio conselheiro-geral do Facebook assume
abre um novo campo de batalha para a nossa empresa, a nossa indústria e a nossa sociedade. As coisas estão mudando. E, até levando esse caso em consideração, a quem cabe dizer que o que a Rússia fez foi certo ou errado? Parece claramente um ataque aos Estados Unidos isso. Então, aqui fica mais fácil a gente dizer, pô, foi errado. Mas é a partir do momento, nessa exponencialidade, que mais situações começam a surgir. Vai caber aos Estados Unidos dizer que está certo ou errado? Vai caber a Rússia, a Coreia do Norte? Ou vai caber ao Facebook? Será que o Facebook ele vai ter voz tão ativa quanto os governos em algum momento? Isso já também vem acontecendo. A Apple frequentemente nega pedidos do sistema jurídico dos Estados Unidos, que é uma ordem imaginada gigantesca. E a Apple nega acesso aos celulares de terroristas, alegando que isso pode colocar em risco a segurança dos seus usuários. Então, uma empresa ela tem tanta voz ativa quanto o governo, e ela não sofre penalidades por isso. Teria a Apple se tornado uma ordem imaginada mais forte do que os governos? Why not stop duplicating services? Why not just make it all part of one unified system? You could pay your taxes, vote, pay your parking ticket, all through your Circle account. We'd save users hundreds of hours of inconvenience. We'd save the government billions. Hundreds of them. We could eliminate half of it overnight. Why wouldn't the government just build a similar service? Why the hell did they need us? It would cost too much. They don't have the expertise. We already have the infrastructure. You're absolutely right. Government needs us more than we need them. Peguei esse trecho de um filme extremamente recente que chama The Circle. O Circle aqui ele funciona até como um Google. É uma tentativa de até cutucar. Esse filme acho que a gente pode considerar como os filmes que falavam que iam ter carros voadores nesse ano que a gente vive. Mas também existiam filmes que falavam que iam ter robôs com faces humanas. E a gente tem uma robô que se tornou cidadã esse ano. Por que isso daqui não pode ser possível também? E com essa exponencialidade, em quanto tempo isso não pode ser possível também? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Hoje isso é extremamente levado em conta e acho que a gente tem que considerar. Por conta desse movimento, dessa intensidade, desse impacto na nossa sociedade, eu acredito que é necessário a gente incluir mais uma perninha aqui, a revolução digital. Eu acredito que o Harari, daqui nos próximos 100 anos, ele vai olhar também para uma revolução tão importante quanto as outras. Porque a revolução digital que acontece hoje, ela impacta tudo que fez com que a revolução primitiva alavancasse a gente. A gente está tratando de ordens imaginadas cruciais para manter nossa sociedade preponderando. A revolução digital mexe até com essas ordens imaginadas, muda a dinâmica, de cima para baixo e de baixo para cima agora. Então, quando o Harari ele diz que a gente tem muros da prisão segurando as nossas ordens imaginadas, é onde eu discordo dele. Eu acho que a gente não vai ter mais muros daqui para frente. Eu acredito que a gente vai caminhar num extenso e vasto universo, onde a gente pode cada vez mais se sustentar como indivíduo e trocar entre essas milhões de estrelas, milhões de indivíduos, diversas crenças. Mas se tratando de um universo, ele é infinito e a gente nunca vai conseguir chegar na borda dele. Porque se a gente chegasse ao seu fim, a gente estaria chegando exatamente nas macro-ordens imaginadas que são responsáveis por sustentar a nossa sociedade. A necessidade de viver em grupo, a necessidade de valorar, a necessidade espiritual. Como a gente vai fazer isso? Vai ser sobre o dólar, se vai ser sobre a Igreja Católica, se vai ser, enfim, o que puder ser, eu acho que a gente vai ter muita liberdade. Então, o que eu me pergunto é se um dia a gente vai ser capaz de entender esse universo que a gente vive. Obrigado. Muito bom.